liderança, está aqui o deputado Túlio Gadelha do PDT, o deputado Zé Guimarães do PT, estão chegando outros líderes aqui também. Nós vamos começar em função do horário, né? Nós já vamos ter plenário daqui a pouco. E nós queremos falar para vocês já a nossa primeira análise da proposta que chegou aqui de reforma da Previdência, trazida hoje pelo governo. Né? Claro que temas complicados e confusos nós temos aí todo dia para tratar. Mas o tema que nos traz nesse momento aqui é a reforma da Previdência, que é um tema prioritário para o governo, mas é um tema prioritário para nós e é um tema prioritário para a sociedade brasileira. Na primeira análise que nós fazemos, primeiro nós queremos confrontar aqui três grandes argumentos. Né? O primeiro deles é que a reforma da Previdência é central para o equilíbrio da economia. Nós já queremos dizer que é o oposto. A economia que é fundamental para a Previdência. Porque só de 2015 para 2017 foram perdidos 3 milhões de empregos, além dos desalentados, dos precarizados e que estão envolvidos em trabalho intermitente e altíssima rotatividade. Isso chama-se perda de contribuição à Previdência. Em segundo lugar, a Previdência Social é a única no mundo que taxa o capital. É o único sistema no mundo que taxa faturamento e lucro das empresas. Isso foi feito na Constituição de 88 e até hoje prevalece. Sobre o faturamento e lucro das empresas, a contribuição à Previdência e à Seguridade Social. Isso significa que a Previdência não pode ser computada apenas sobre folha de salário. Esse não é o cálculo correto. Por isso a Previdência brasileira é sustentável. Esse déficit anunciado ele não é verdadeiro. E é ela que sustenta não só 83,4% dos aposentados brasileiros, como mais da metade da economia dos municípios brasileiros, como o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Terceiro, 83,4% das aposentadorias brasileiras são até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Isso é um dado importante para vocês entenderem o que essa reforma vai fazer. Em terceiro lugar, o centro dessa proposta atinge exatamente esses 83,4% de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. E vou explicar por quê. A proposta que aqui chegou, além de muito mal escrita, é bom que vocês saibam disso, a técnica legislativa dela é horrível, parece um texto, não parece uma proposta de emenda constitucional. Ela desconstitucionaliza a Previdência Social brasileira. Tira tudo da Constituição e leva para a lei complementar. E a Previdência passa a valer na disposição transitória da Constituição. Isso é a primeira coisa que essa PEC faz. Ela retira da Constituição para, daqui a um tempo, enviar uma lei complementar para que ela seja aprovada com um quórum mais baixo. Então, a primeira coisa que esse Congresso vai ter que aprovar é tirar da Constituição o que a Constituição de 88 aprovou. Ela desconstitucionaliza tudo, leva tudo para a área de disposições ADCT, que é a disposições transitórias da Constituição, e aponta tudo para uma lei complementar, para ficar mais fácil depois de fazer as mudanças no regime a qualquer momento. E na hora que muda, o que faz é atacar principalmente os pobres. Os pobres. Não existe essa história de sistema igualitário justo. Quem está perdendo são os pobres. Não apenas porque iguala homens e mulheres em várias áreas, como professoras e trabalhadoras rurais, que têm 4 jornadas por dia em trabalhos extenuantes, a mulher da roça vai ter idade igual aos homens de 60 anos, aumentando a sua carência para 20 anos de serviço. Né? Como também as professoras aumentam a idade para 60 anos igual aos homens, com 30 anos de carência de contribuição, quando hoje é de 25 anos. Como também o cálculo do benefício, gente, dessa população que ganha menos, passou a ser um cálculo que começa com 60% do valor. Eu posso exemplificar, quem pode ganhar hoje R$1.000 vai passar a ganhar 60% disto. Isso significa de aposentadoria, isso significa uma redução de 40% do valor da aposentadoria de quem ganha menos.
Isso significa que quem ganha hoje 2 salários mínimos vai ganhar 1,6 salários mínimos pelo cálculo novo de benefício da reforma da Previdência Social brasileira. Além disso, o chamado benefício de prestação continuada dos idosos, eles botam acima de 60 anos, hoje o benefício mínimo é de um salário, vai passar a R$400. R$400, você vai poder atingir um salário acima de 70 anos de idade. As pessoas com deficiência só vão poder receber o benefício de prestação continuada pelo critério de miserabilidade, não pelo critério de necessidade. Se ele tiver qualquer atividade remunerada, nem que seja vender bala no trem, ele não poderá mais receber o benefício de prestação continuada. Então deixou de ser um critério de necessidade, que é o critério de assistência social, para ser o critério de miserabilidade. Então o que nós estamos vendo na reforma da Previdência é uma economia de 100 bilhões em cima dos pobres. E aquela Previdência das Forças Armadas não estão na reforma da Previdência. Mesmo que a gente compreenda que a especificidade dos militares, ela não veio na reforma da Previdência. Do Judiciário. Então, e o Judiciário, eles tiraram a compulsoriedade da aposentadoria de 75 anos. Então, isso aí é para quê? Para ter um jeitinho de nomear ministro do Supremo rapidamente. Então, na verdade, é uma grande manobra para fazer economia em cima de pobre e favorecer algo que é central na reforma, que está direcionada no último item da reforma, que é abrir o regime de capitalização, que é o quê? É economizar nos pobres para jogar a maioria dos servidores e a maioria dos aposentados do regime geral para os bancos. Significa uma relação direta e individual entre o segurado e o banco aberto, diga-se, os bancos privados brasileiros. Isso significa a contribuição definida e a aposentadoria que não se sabe quando será, incluindo licença maternidade, pensão por morte, que aliás na reforma pode ser menor que um salário mínimo. Isso significa que nós estamos tirando dos pobres e jogando para os bancos. E pior, nós não estamos combatendo os 460 bilhões de sonegação e nós não estamos resolvendo nenhuma igualdade ou justiça previdenciária. É grave a reforma da Previdência. Nós não aceitaremos essa reforma e estabeleceremos na liderança da minoria um polo de resistência dentro da Câmara e também um polo de resistência da sociedade brasileira. Eu vou abrir aqui agora para os demais para que eles possam falar. Vocês querem colocar alguma questão? Muda. A aposentadoria rural, o deputado Guimarães vai falar, mas é bom dizer, hoje o rural contribui sobre a comercialização da produção, 1,2%. Ele estabelece uma contribuição mínima por ano de R$600. Se não conseguir comercializar a produção, o próprio trabalhador tem que completar, senão ele perde a condição de segurado. E além disso, a carência que hoje é de 15 anos passa para 20 e a idade da mulher, que é de 55, passa para 60. Em vários pontos da reforma, as mulheres são as mais prejudicadas. Hoje, na aposentadoria geral, eles dizem que 62 anos foi uma grande benesse. Hoje, quando as mulheres não conseguem se aposentar por tempo de contribuição, é 60, eles passam para 62. Então não tem nenhum benefício para as mulheres, só tem prejuízo para as mulheres brasileiras em todos os itens da reforma. Vou passar. Você acha que o presidente tem condição de conseguir articular para aprovar? Olha, esse governo bate cabeça o tempo inteiro, né? Ele não tem condição de articular nem o governo, quanto mais o governo com o Congresso, né? Na hora que eles se entenderem, que eu não sei nem se chega, se até o final do governo eles vão conseguir se entender, eles primeiro têm que explicar o laranjal, tem que explicar a queda de ministro, tem outro ministro que pode cair, eles têm que se entender, eles não conseguiram ainda. Acho difícil que eles consigam alcançar 308 votos aqui, mas nós estaremos firmes e fortes aqui nessa resistência. Não sabemos ainda quem vai presidir, quem vai relatar, eles estão com muita dificuldade de se entender. A hora que o presidente conseguir encaixar 3 fases juntas, talvez eles consigam se entender para poder se articular com o Congresso. Por enquanto ele não conseguiu encaixar nem 3 frases juntas. Pode ser que ele ainda consiga, mas nós vamos resistir com força. Segue mais. Uma questão central que, primeiro, nós vamos explicar pedagogicamente para o país o significado dessa reforma. Porque, ao contrário do que diz o princípio,
está no texto do Bolsonaro, do governo, que é fazer justiça e igualdade, ela não faz nada disso. Primeiro, porque vejam que os constituintes de 88, quando elaboraram a Constituição, estabeleceram, quem foi deputado constituinte sabe, estabeleceram um sistema de seguridade social, previdência, saúde e assistência. O que é que faz o governo? Desconstitucionaliza esse princípio da previdência pública, desconstitui e desvincula todos os benefícios sociais que estão vinculados à LOA. Eu diria que uma frase resume esse aspecto. O governo Bolsonaro vai criar uma legião de idosos pobres no Brasil. Esse é o significado. Segundo, eu conheço o Nordeste, eu sou do Nordeste brasileiro, dos sertões do Ceará. Hoje, a mulher rural, a trabalhadora rural para se aposentar, ela pega uma declaração, ou dada pelo sindicato, ou uma DAP da Secretaria de Agricultura, ou da EMATES das cidades, e se aposenta com contribuição com isso. A proposta do Temer era 15 anos, lembra do Temer, Vandira? Era 15 anos de contribuição, já era muito. Agora, 20 anos de contribuição mensal para a trabalhadora rural e para o homem, e a idade igualar a idade da 60. Isso é uma perversidade. Ou seja, fazer uma reforma da Previdência pelo lado fiscal. Eu vi a seguinte declaração do Guedes: em 10 anos nós vamos recolher R$1 trilhão. Vejam bem, R$1 trilhão. Bastava que ele cobrasse dos devedores, ele arrecadaria 500 milhões, que é em torno da dívida da Previdência. Portanto, é uma reforma que patrocina privilégio e desconstitui, no nosso entendimento, o sistema de seguridade social no país, principalmente para a mulher, para o idoso, né, para os portadores de deficiência e para os aposentadorias rurais. Os militares estão fora. Por que não deixa os professores fora também? É uma provocação que eu faço. Por que só um determinado espaço do Poder Executivo, né? Juízes também? Por que não exclui os professores? Ou seja, a reforma é para penalizar os pobres. Da nossa parte, a resistência, debater com a sociedade, ruas, mobilização social e articulação da oposição conjuntamente aqui na casa para derrotarmos essa reforma. Um governo tonto como está, sem centro político, sem liderança, sem comando na Câmara, é um passo para nós derrotarmos essa perversa reforma da Previdência. Vocês têm alguma proposta alternativa para enfrentar isso? Não tem alguma proposta de uma negociação de idades, alguma coisa? Veja bem, fica até difícil você discutir alternativa, porque a proposta é tão ruim que o princípio dela está equivocado. Segundo, com quem conversar? O governo não tem diálogo aqui dentro. O governo foi derrotado ontem. Aqui está igual aquela história do Nordeste. É o samba do crioulo. Não tem centro, você não tem com quem dialogar. Mas de qualquer forma, mas os governadores, inclusive do PT, os governadores, inclusive do PT, estão conversando. Os governadores... Em que medida vocês vão dar respaldo aos governadores do PT? Nós estamos dialogando com os 4, no caso do PT, com os 4 governadores do PT. Nós conversamos ontem à noite, já conversamos hoje. É claro que quem governa os estados, eles sabem das dificuldades e como eles têm que fazer na Previdência estadual, né? Tem que fazer. Mas isso não impede uma ação da bancada do PT. Caminhar no fio da navalha, mas preservar aquilo que é mais sagrado para nós todos que estamos aqui. O PCdoB, o PT, o PDT, o PSB, o PSOL, enfim, todos que estão aqui, para que a gente possa proteger a sociedade desta reforma. Isso é o princípio básico. Zé, o que você mais a Jandira colocou aí, nós estamos a caminho da miséria, da fome e da desgraça, então, do pobre. É isso? Bom, nós estamos à beira de uma falência completa desse modelo que ele quer implantar aqui. Evidentemente, nós vamos debater com a sociedade, caberá aos deputados. E eu alerto, hein, tem a maldição de 2018. Os que vão, aliás, o secretário nacional que está conduzindo a reforma foi o mesmo relator da reforma trabalhista, que foi penalizado pelo eleitorado do Rio Grande do Norte.
Portanto, a maldição de 2018 também está presente aqui na Câmara. Portanto, eu acho que nós vamos ter muito trabalho, muita articulação e muita sintonia com as ruas e com o Parlamento. Deputado André Figueiredo, agora líder do PDT.